Olá pessoal, tudo bem com vocês? Algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando das origens do preconceito em relação ao ateísmo. E no vídeo de hoje eu gostaria de dar continuidade a este assunto, abordando, vamos dizer, as origens filosóficas ou as origens de uma legitimação filosófica para o preconceito em relação ao ateísmo. E aí eu trago como referência, que também já está estabelecido pela historiografia, a figura do Platão, que é fundamental para nós entendermos isso. Platão é um filósofo da Grécia Antiga, nasceu por volta de 428, 427, antes da Era Comum, e faleceu por volta de 348, 347. Ou seja, ele viveu entre a segunda metade do século V e a primeira metade do século IV. Uma outra questão em relação à biografia do Platão é que ele foi um discípulo de Sócrates. E Sócrates é o filósofo que foi condenado à morte no ano de 399. E entre as acusações que fundamentaram a condenação do Sócrates estava a de que ele não acreditaria nos deuses protetores da cidade de Atenas. Posteriormente, o Platão escreveu uma obra onde ele vai narrar esse processo de julgamento do Sócrates, e é nessa obra que ele vai colocar na boca do Sócrates a afirmação de que o filósofo não seria ateu, uma vez que essa era uma das acusações que recaía contra ele. Então esse é um dado bastante significativo para nossa reflexão em relação a esse tema. Sendo Platão um discípulo de Sócrates, Platão, obviamente, ele foi influenciado pelo método filosófico do Sócrates. E o método filosófico do Sócrates era o chamado método dialético, ou vamos dizer assim, da conversação. Então, ou seja, o Sócrates ele tinha como objetivo, ao conversar com as pessoas, por exemplo, sobre um tema, que é a verdade ou que é a justiça, ele não queria saber qual era o entendimento particular que cada um teria sobre esses conceitos. Ele queria, através da conversação, estabelecer um conceito universal, o que é a verdade para todos, o que é a justiça para todos, ou seja, um conceito que fosse universal e que também fosse atemporal, que tivesse validade em todas as situações, em qualquer época, em qualquer sociedade. Então, ou seja, depurar o pensamento de contradições. O Platão, ele bebe nessa fonte, mas com o tempo ele vai desenvolver também um pensamento próprio. E o Platão, ele é considerado na história da filosofia aquele que vai desenvolver uma compreensão dualista da realidade. Ou seja, Platão acreditava que existia uma realidade material, corpórea, que é a realidade onde vivem os seres humanos, e uma realidade imaterial e incorpórea. Essa realidade imaterial e incorpórea seria uma espécie de matriz para a realidade corpórea na qual os seres humanos viviam. Então, todas essas questões, por exemplo, em torno do significado das coisas, que seria o conhecimento verdadeiro sobre as coisas, o que é verdade, o que é justiça, enfim, esses significados estariam vinculados a essa realidade imaterial, incorpórea, o chamado mundo das ideias, que, de acordo com Platão, era uma realidade superior à realidade humana. Então, além do Platão estabelecer uma visão dualista sobre a realidade, ele também estabelece uma visão hierárquica sobre a realidade. Essa realidade do mundo das ideias sendo superior à realidade na qual vivem os seres humanos. E o Platão também vai afirmar que seria através da reflexão filosófica que as pessoas poderiam se aproximar do conhecimento desse mundo das ideias. Então, até uma certa aura de sacralidade em torno desse mundo das ideias. A própria questão dos deuses se aproxima muito dessa concepção de mundo das ideias na qual o Platão vai desenvolver a sua reflexão filosófica. Tá? E
Partindo dessa consideração, então Platão ele vai ver que esse mundo onde os seres humanos habitam, ele é um mundo imperfeito, ele é um mundo transitório, ele é um mundo onde as pessoas estão suscetíveis a erros, enfim, não é muito valorizado pelo Platão. E isso vai nos levar à questão do ateísmo. Numa de suas últimas obras, já no final da vida, que é chamada As Leis, o Platão vai trazer uma reflexão mais detalhada, né, mais direcionada à questão do ateísmo no livro 10 da obra As Leis. Essa obra, As Leis, ela versa, na verdade, sobre diversos assuntos que vão tangenciar o tema de uma legislação ideal para fundamentar o Estado, uma legislação que vai normatizar as relações humanas, estabelecendo o que é certo e o que é errado, e obviamente que na perspectiva platônica essa legislação também deveria estar adequada, digamos assim, aos interesses dos deuses, ao universo do sagrado, porque Platão compartilhava aquela ideia dos deuses protetores da cidade. Então a legislação não pode ser algo que vá de encontro, tá, àquilo que os deuses almejam ou aquilo que é compreendido, né, do ponto de vista filosófico como aquilo que é almejado então por esses deuses. Tá? Então neste livro 10, né, da obra As Leis, Platão vai falar sobre 3 formas de impiedade. Como eu falei naquele primeiro vídeo das origens do preconceito em relação ao ateísmo, a palavra ateísmo, que é uma palavra que já tem uma carga pejorativa na Grécia Antiga, né? Vai sendo construído isso ao longo do século V para o século IV, ela não era, apesar dessa carga pejorativa, ela não era passível de punição através da lei, mas a palavra impiedade, esta sim era passível de punição pela lei. A impiedade no sentido de uma ofensa aos deuses, de uma ofensa ao Estado, de uma ofensa à família e aos mortos. Então é uma coisa bem mais abrangente. E nesse processo histórico, a palavra ateísmo ela vai sendo associada à palavra impiedade. Então, por exemplo, no livro 10 da obra As Leis, o Platão ele vai falar sobre 3 formas de ofensa em relação aos deuses. A primeira forma seria das pessoas que não acreditam na existência nos deuses, que seriam propriamente então os ateus. A segunda forma de ofensa seriam aqueles que acreditavam na existência dos deuses, mas que não acreditavam que os deuses poderiam interferir nos assuntos humanos. E uma terceira forma de ofensa em relação aos deuses, de acordo com Platão, seria por parte daqueles que acreditavam poder comprar a vontade dos deuses através de oferendas e orações. Eu vou falar aqui apenas sobre o caso daqueles que não acreditavam na existência dos deuses, que é uma forma de ofensa, né, de acordo com Platão, e que por isso ele vai desenvolver uma reflexão também pensando nas possibilidades de punição. Então, o Platão ele vai dizer que as pessoas que não acreditavam nos deuses seriam pessoas imorais. Essa é uma associação ateísmo e imoralidade que até hoje persegue e está presente nas discussões sobre ateísmo. Então eu vou ler aqui um pequeno trecho onde isso vai ficar bastante explícito para vocês, essa relação que o Platão faz. Então ele diz o seguinte: meu caro senhor, esses homens maus, ou seja, esses homens que não acreditam nos deuses, causam-me alarme, pois eu nunca chamaria isso assombro, por mais que dirigissem a nós o seu desprezo, ou seja, dirigir o desprezo àqueles que acreditam na existência dos deuses. Pois a causa da corrupção, em relação à corrupção, sendo visto como o fato de não acreditar na existência desses deuses, é algo que tu não estás ciente, visto que imaginas
que é somente devido à sua incontinência em relação a prazeres e apetites que suas almas são impelidas à vida ímpia que os caracteriza. Olha só, visto que imaginas que é somente devido à sua incontinência em relação a prazeres e apetites que suas almas são impelidas à vida ímpia que os caracteriza. Ou seja, de acordo com Platão, aqueles que não acreditam na existência dos deuses são pessoas motivadas por interesses mundanos, pelos prazeres mundanos, pela total falta de respeito às regras e às normas estabelecidas pelos deuses. Então são pessoas imorais, não têm nenhum tipo de moralidade, sendo que dentro do contexto da Grécia Antiga, a moralidade ela está muito vinculada ao universo do sagrado. E essa ideia de que ateísmo e imoralidade estão associadas é uma ideia que vem até os dias de hoje. E outra coisa, não sei se vocês perceberam, que ele fala que aqueles que não acreditam nos deuses, eles estão muito mais interessados nos prazeres mundanos, ou seja, eles não levam em consideração, eles não têm um apreço por aquele mundo das ideias, aquele mundo do conhecimento, aquele mundo do sagrado. Então, isso os faz ficar apenas interessados nas questões mundanas. Essa perspectiva ela permeia até hoje, mas note-se que na obra do Platão isso está fundamentado dentro de uma perspectiva, dentro de uma visão dualista da realidade, onde aqueles que não acreditam nos deuses são pessoas que só têm interesse na realidade imperfeita, na realidade material, de prazeres momentâneos. O Platão também vai dizer no livro 10 da obra As Leis, que os ateus, o ateísmo, a questão da descrença seria uma espécie de uma doença, e uma doença perigosa, porque poderia ser contagiosa, ou seja, essas pessoas poderiam influenciar outras pessoas a também duvidarem e não crerem mais na existência dos deuses. E o Platão também fala nessa obra que essas pessoas geralmente afirmavam não acreditar nos deuses durante a juventude, mas que com o passar do tempo reviam isso, que também é uma coisa que ainda hoje a gente escuta com certa frequência, de que o ateísmo estaria ligado mais a uma rebelião juvenil, etc. e tal. O grande perigo da descrença nos deuses, de acordo com aquilo que o Platão vai colocando, é que a descrença nos deuses poderia levar as pessoas a não respeitarem mais as leis. E ao não respeitarem mais as leis, as pessoas poderiam não respeitar mais o Estado. Pensando aqui dentro de um âmbito mais político. Mas isso também poderia fazer com que essas pessoas não respeitassem mais os familiares, não respeitassem mais os mortos, que era uma coisa bastante importante, dentro daquele cenário. E a partir daí, o Platão, depois, ao longo desse livro 10, vai estabelecendo mais no final desse livro as possíveis punições para essas formas de ofensa em relação aos deuses, que ele vai elencar então essas três formas, aqueles que não acreditam nos deuses, aqueles que acreditam nos deuses, mas que não acreditam que os deuses interferem nas questões humanas, e aqueles que acham que podem comprar o favor dos deuses através de oferendas e de orações. Então, as punições que o Platão vai estabelecer para essas pessoas é prisão, inclusive ele vai dizer sobre a possibilidade de uma prisão dentro da cidade e a possibilidade de uma prisão fora da cidade, ou seja, uma espécie de um banimento, será preso e ficará apartado da sociedade. E Platão chega a falar algo ainda mais grave, que eu vou ler para finalizar aqui. Ele diz o seguinte: nenhum homem livre jamais se aproxime de tal criminoso, que ofende os deuses, em momento algum, e que recebam dos servos uma ração de alimento segundo fixado pelos guardiões das leis, levando em consideração a prisão deles. E aquele que perecer seja arrojado além das fronteiras do território sem sepultamento, ou seja, o seu cadáver deve inclusive ficar insepulto. Essa
foi a contribuição do Platão para o preconceito em relação aos ateus. Deixo aqui o meu abraço e até breve.